Transparência na gestão pública e oferta de serviços mais eficientes. A internet e as novas tecnologias de informação e comunicação estabeleceram novas relações entre o poder público, empresas e cidadãos. No Brasil, algumas iniciativas destacam por diminuir a distância entre o governo e a sociedade, mas o reduzido acesso à internet e a falta de conhecimento dos cidadãos sobre as estruturas governamentais são grandes desafios a superar. Para saber mais sobre este assunto, nós vamos conversar hoje com os professores do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Denilson Cel e José Francisco Salme Júnior. Sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Muito obrigado, prazer. Obrigado, é um prazer estar aqui. Professor Denilson, para a gente começar a entender sobre esse assunto, o que é o governo eletrônico? Fala para a gente um pouco desse conceito. Em governo eletrônico não é simplesmente a aplicação de tecnologia da informação no governo. Estamos falando aqui de um movimento de reforma, de busca por maior eficácia, eficiência, promoção de políticas públicas, promoção de maior transparência, enfim, é um movimento orquestrado de ações no governo, onde as tecnologias da informação apoiam toda essa agenda de reforma, de melhoria do serviço público. No caso, as tecnologias elas são apenas ferramentas. São ferramentas e elas acabam viabilizando ações, mas as ações são maiores, tem uma questão de fundo maior, e as tecnologias acabam viabilizando essa orquestração de ações. Com relação aos serviços públicos, hoje cada vez mais serviços públicos estão disponíveis para os cidadãos por meio das tecnologias, principalmente a internet, né? Como é que nós estamos usando isso no Brasil? De forma adequada ou não? Sim, o governo eletrônico, ele na verdade pode ter vários focos. O cidadão pode ser um foco, as empresas pode ser outro foco e o próprio governo pode ser outro foco, né? Quer dizer, cada foco vai trazer para si uma agenda aí de estruturação, de ações e de aplicação dessa tecnologia de informação para promover essas ações. No contexto do Brasil, nós temos vários exemplos interessantes de implementação de ações de reforma e de promoção de eficiência e eficácia usando tecnologia de informação, né? Quer dizer, aqui no nosso estado nós temos um movimento interessante, temos algumas ações articuladas. O governo paulista, citando o Brasil, né? Também várias ações interessantes, integrando vários canais de prestação de serviço para o cidadão, mas realmente a questão do acesso à internet ainda é um problema que nós temos a resolver no nosso país. Dificulta o acesso. A parcela da população que tem acesso à internet ainda é muito pequena. Né? Exatamente. Em geral, 1/3 da população brasileira tem acesso. Em algumas localidades, apenas 5% da população tem acesso efetivo à internet. Mesmo se a gente pegar a parcela da população que tem acesso à internet, muitos não sabem como ter acesso a esses documentos, como ter acesso a essas informações públicas que estão disponíveis. Exatamente. Nós temos uma pesquisa recente que mostra que apenas 27% dos internautas usam efetivamente serviços disponibilizados pelo governo. Questões como dificuldade no uso, dificuldade em localizar o serviço que interessa, ou por realmente comodidade, querer procurar o serviço no modelo presencial, por questões de comodidade, acabam afastando o público, o cidadão, do uso desses serviços. Falta aí, quem sabe, uma campanha de educação, de conscientização da população para que possa usar mesmo essa ferramenta que está à disposição. Exatamente. Eu acho que uma questão de divulgação, você coloca uma coisa muito importante, mas também a própria prestação de serviço de maneira efetiva ainda tem uma agenda grande de desenvolvimento do governo para poder alcançar no modelo online a mesma qualidade ou a mesma eficácia do serviço encontrado em modelo presencial. Temos um chão grande ainda para avançar. Com certeza. Professor, com relação ao setor empresarial, a gente sabe que também o governo ele vem ali implementando novas ferramentas para ter um contato melhor, para ter, digamos, uma relação melhor com o setor empresarial. Como é que está funcionando isso no Brasil? Bom, o que tem se percebido as empresas têm buscado serviços eletrônicos de governo, na sua grande maioria, por necessidade de comprovação ou comprovantes de regularidade, outros serviços que a frequência, né, mostra que há um interesse por parte das empresas, são serviços que mostram demandas do governo enquanto aquisição de serviços e produtos, né? Nesse aspecto, os nossos serviços que oferecidos pelos governos nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal, para comprovação
tem reduzido a demanda presencial, essa demanda de balcão, né? E isso tem ajudado e muito a que esse processo seja um processo mais ágil. Reduz a burocracia. Reduz. Eu não sei se a burocracia tem um impacto positivo nos gridlocks, né? Que são onde a burocracia ela tem os malefícios, né? Onde se tem dificuldade e recorrência de procedimentos para produzir um mesmo resultado, né? Mas eu diria, com certeza, na velocidade da entrega final daquela demanda para o empresário, para a sua equipe, isso, com certeza, os serviços eletrônicos na web têm ajudado muito. Geralmente são procedimentos em que eu entro um identificador da minha empresa, a partir da necessidade de um extrato que comprove a regularidade, e a partir daí eu tenho a comprovação daquele, ou a situação que eu me encontro com relação àquele tributo ou com relação a algum compromisso entre a empresa e o governo. Mas tirando esses casos, eu não vejo muitas iniciativas, e nós temos uma prática lá no curso da ISAG, que é avaliar alguns serviços durante os semestres. E nós temos notado que os serviços os índices de aceitação são a frequência maior são esses em que eu preciso de uma certidão, eu preciso de uma comprovação e aquela comprovação emitida pelo aquele serviço, né? No que esse serviço pode avançar? O que precisa ser melhorado? Para o empresário, tem várias frentes que eu vejo que o governo poderia ampliar o seu rol de serviços, né? Hoje em dia, a complexidade do nosso sistema tributário, os serviços que trazem conteúdo e que trazem orientações para o entendimento dessa complexidade, né, são iniciativas muito singelas ainda, né? Então, toda a orientação e serviços que poderiam vir para a orientação do empresário na sua relação com o governo, esse seria, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande. O outro ponto que eu vejo o governo continua sendo o maior celeiro de dados, né? Todos, em diferentes momentos da sua vida, na sua linha, né, de vida, tem o fornecimento dado para o governo. Ou seja, por ser esse celeiro, o governo poderia rapidamente entregar para o empresário um perfil do mercado em que ele atua. Ou seja, esse provimento, né, de dados é muito fraco, apesar das iniciativas de abertura de dados, ainda é muito... Os serviços em si ainda são muito... São informações muito importantes, né, para os empresários poderem tomar atitudes e se posicionar no mercado. Ou até mesmo aquele que ainda é um empreendedor, que está começando a sua... será que meu produto vai ter aceitação? Será que naquela região eu vou poder, desde que seja um serviço ou um negócio simples como uma padaria, né? Será que eu vou ter um local seguro? Será que eu vou ter um local em que eu vou poder realmente abrir o meu negócio e prosperar e ajudar a comunidade, né? Exatamente. O professor quer complementar? Nessa linha, o que a gente percebe é que existem algumas ilhas de excelências no âmbito do governo eletrônico no Brasil. Uma questão realmente é essa questão tributária e fiscal. Quer dizer, a máquina de arrecadação, nós temos um modelo de apuração de impostos de rendas, toda essa relação de tarifas com a Receita Federal, ali nós temos ilhas de excelência. Agora, o que o professor Salmi destaca é realmente essa necessidade do governo pensar o outro lado. Como que eu posso ajudar o setor empresarial com as informações, com os serviços que possam realmente intervir na realidade das empresas brasileiras, né? E os serviços públicos que também precisam ser melhorados nessa questão de governo eletrônico. Justamente. Então aqui a gente começa a mirar um outro modelo, que é o modelo do governo pensando no próprio governo. Então como que eu posso utilizar a tecnologia da informação para poder colaborar, promover a quebra de paredes, a quebra de muros entre as agências governamentais e começar a alinhar meus processos à luz da sociedade e não à luz de como eu fui desenhado quando eu fui concebido. Essa é uma quebra de paradigma bastante importante. E ela precisa ser realmente, digamos assim, uma briga a ser comprada para que efetivamente se entregue valor para a sociedade. Bom, com certeza ali precisa fazer muito, há muito que ser feito, né? Bom, infelizmente o nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim.
Eu vou chamar o intervalo e nós voltamos em instantes com debate sobre governo eletrônico e governo aberto. Até já! E estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre governo eletrônico e governo aberto. Nossos convidados são os professores do curso de Administração Pública da UDESC ESAG, Denilson Cel e José Francisco Salme Júnior. Professores, então a gente estava falando no primeiro bloco sobre o governo eletrônico, mas o governo eletrônico é um conceito que também faz parte de um conceito maior, que é o governo aberto. Vocês poderiam falar para a gente um pouco mais desse conceito e como é que o governo eletrônico ele vem contribuir com o governo aberto? Exato. Então, o governo aberto é uma corrente bastante interessante, onde nós destacamos alguns países que vêm buscando na sua agenda de modernização uma pauta baseada na questão da transparência, da participação e da colaboração. Quer dizer, como que eu efetivamente crio dispositivos para promover maior transparência dos meus atos, como que eu posso criar canais onde o cidadão possa participar na concepção de políticas públicas e até mesmo na implementação das políticas públicas, por que não? E também como que eu posso orquestrar um movimento de aproximação entre agências governamentais para fazer juntos, né? Para promover uma maior integração e racionalização de processos. Nesse sentido, no Brasil a gente teve um advento muito recente que foi a Lei de Acesso à Informação, né? Além dessa lei, quais outros avanços nós tivemos nos últimos anos? Nós temos alguns movimentos interessantes acontecendo nesse momento, quer dizer, nós temos uma iniciativa orquestrada de integração de informações e dados e disponibilização para acesso público, que é orquestrado por uma entidade chamada INDA, que é um grupo consorciado formado por várias agências governamentais. Nesse ambiente são disponibilizados vários dados que são hoje mantidos por várias entidades governamentais. Nesse ambiente, qualquer cidadão ou uma empresa privada, ela pode ter acesso a esses dados e produzir serviços que sejam do interesse à sociedade. Então nós temos aqui um modelo de coprodução digital. É o cidadão, é o empresário, é o jornalista tendo acesso a dados e a partir dali produzindo a sua própria visão de realidade, provendo serviço aderente à sua necessidade. Ou seja, você elimina ali uma interferência de uma análise de um agente público, né? O próprio jornalista ou o próprio cidadão ele pode fazer a sua análise pegando os dados da fonte. Exatamente. Então aqui é uma agenda importante onde o governo começa a reconhecer que não tem condições de prover tudo para a sociedade. Então agora eu chamo a sociedade para me ajudar a criar as análises, criar as informações ou criar serviço de utilidade local, sem necessariamente que eu seja o protagonista. Então eu provenho o dado e a iniciativa articulada pela própria sociedade. Professor, como é que o senhor avalia a legislação brasileira com relação também à Lei de Acesso à Informação, que foi um avanço, né? Mas a gente está avançando no caminho certo ou suficientemente rápido ou em comparação com outros países a gente ainda está um pouco atrás? Sem dúvida, o Brasil ele está um pouco atrás dos países ditos países desenvolvidos, né? Por conta de várias questões que são históricas e que remetem desde a estrutura e da fonte desse dado, né? A preocupação do administrador, quando ele publica o dado, se esse dado está com boa qualidade e se ele vai comprometer a gestão desse administrador. Então, por conta da baixa qualidade, muitas vezes o problema, né, da publicação desses dados abertos. Com relação à comparação com os países, eu destacaria 3 países que mostram aí a questão do governo aberto, iniciativa e modelo, né? E a questão dos dados abertos. Então, o primeiro, o Denilson comentou rapidamente da questão da colaboração e da transparência, né, como eixos, mas o primeiro é os Estados Unidos. A primeira iniciativa, na primeira gestão do Barack Obama, o primeiro conjunto de dados a ser publicado foi o registro de visitas à Casa Branca. E não a residência oficial, mas ao escritório em que a administração Obama trabalhava. E por quê?
porque ele queria demonstrar a todos do seu governo que os lobistas estariam registrados dentro dessa lista, tá certo? E tornar isso público dava a ele a prerrogativa de exigir de todas as unidades e todas as agências americanas. O segundo caso que eu destacaria é o caso da China. A China tem, por incrível que pareça, um modelo de governo aberto sendo implantado. E no caso da China em particular é muito estranho, porque tudo o que acontece na internet na China é filtrado pelo governo. Então, é muito para inglês ver, né? O modelo de governo aberto lá. E o governo britânico, que tem um histórico de produção de serviços abertos e repositórios, tem toda uma regulamentação e toda uma estrutura para publicar esses dados. Eu diria que é um dos modelos mais maduros enquanto acesso à informação e governo aberto. A legislação nossa tem apoiado muito. Os registros de uso da lei para acesso a dado público deveria ser noticiado a cada semana, porque foi uma mudança muito importante. Os tribunais de contas estão sendo pressionados pela população e outros entes governamentais com essa lei. O senhor citou uma coisa interessante que muitas vezes alguns gestores públicos eles veem essa abertura, né, essa divulgação de dados como uma forma de fortalecer as críticas ou os adversários. Como é que o senhor responde a essas pessoas que acreditam que a abertura é uma fraqueza? Eu respondo da seguinte maneira: a abertura é a obrigação de quem está à frente de uma organização pública. Para eles que estão à frente da administração, quanto mais acesso a esse dado, melhor ele vai estar resguardado. Porque no momento que um subordinado ou um grupo dentro da sua organização produz algo que é incoerente com a operação dessa unidade de governo, o dado aberto, sendo avaliado por grupos, traz a ele uma informação que eventualmente ele não tenha. Né? E também a transparência ela melhora a confiança da população em relação ao governo. Sem dúvida. O conceito de confiança... Hoje em dia as democracias estão muito em xeque. Né? Se a gente vê durante a eleição, o que nós temos visto é desinteresse da população e onde o voto não é obrigatório, uma redução dos eleitores. Muitos têm que ser convidados a ir votar. E por conta muito do que está acontecendo com a confiança nesses governos. O modelo de governo aberto e dados abertos, em síntese, trabalha para recuperar a confiança, o sentimento, né, de confiança da população para com o seu governo. Né? Com certeza. Professor Denilson, como a gente falou antes, a internet ou as ferramentas, as tecnologias de informação, elas são mais recentes, né? O governo aberto ele é anterior a isso. Mas como é que essas tecnologias elas vêm revolucionando esse conceito do governo aberto? O que a gente acha interessante é a questão do ecossistema que é formado em volta dessa abertura de dados. Quer dizer, nesses países que o Salmi fez menção, existem inclusive incentivos que se criem negócios, que se criem empresas sobre esses dados que estão sendo abertos, né? Então, existe inclusive uma iniciativa de promover o acesso através de concursos para que a população efetivamente conheça o que existe e que as iniciativas de maior impacto sejam inclusive reconhecidas e premiadas a partir dali. Então, nesse momento, começa a se formar um processo de educação que mais à frente retorna para o próprio governo em benefício. Quer dizer, são mais serviços de qualidade sendo ofertados para o próprio cidadão e o cidadão engajado pode atuar lado a lado do próprio gestor público, melhorando a gestão daquela unidade. E uma das ferramentas mais recentes ali são as mídias sociais que vem gerando ali muita discussão e também os governos estão cada vez mais atentos ao que as pessoas estão discutindo nas redes sociais. Sim, a gente percebe nessa nova geração de serviços uma preocupação em não só prover a informação ou só prover um formulário, realmente estabelecer canais de conversa com o cidadão. Quer dizer, como que o cidadão pode me ajudar a priorizar as obras que vão ser realizadas na minha cidade, que é o caso de Belo Horizonte, desde 2009 tem uma iniciativa de orçamento participativo envolvendo também a web como canal de decisão. Ou como que o cidadão pode me ajudar
a controlar os recursos, a fiscalizar as obras, sugerir mudanças nas políticas públicas. Nesse modelo, nós precisamos de um canal de duas vias. Não é só publicação, eu também quero ouvir o cidadão. Então, as mídias sociais apoiam nesse sentido. Com certeza. Um assunto muito interessante, mas que aí renderiam mais programas. Esse, infelizmente, não deu para discutir tudo, né, professores? Nosso tempo chegou ao fim e agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade. Ok. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na semana que vem nós traremos novos debates, sempre sobre a administração pública. Até lá!